Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que a graça do Pai esteja sobre você e sobre toda a sua família. Qual tem sido a sua reação diante de um problema? Qual tem sido a sua reação, as suas atitudes diante de uma dificuldade, diante de um gigante? Na verdade, às vezes as nossas atitudes diante de um problema é a desistência ou até mesmo tentar fugir daquele problema. Só que o maior segredo em você vencer o problema é você encarando ele de frente e não fugindo dele. Até porque se você fugir do problema, você não está vencendo ele, você está correndo dele. E todo mundo conhece a história de Davi. Davi, ele foi um homem muito bem-sucedido em tudo que ele fez. E uma, uma das primeiras qualidades de Davi foi ele ter enfrentado o gigante, ele ter enfrentado o problema de frente. Enquanto todos corriam, fugiam, se escondiam dos problemas, Davi não se escondeu. Davi, ele encarou aquele problema, aquele gigante de frente. E na verdade, aquele problema, aquele gigante, ele foi simplesmente uma oportunidade para que Davi tivesse sucesso. Aí vem uma pergunta, né? Será que Davi seria quem ele foi sem o gigante? E se o gigante não estivesse aparecido na vida de Davi, será que Davi teria chegado onde ele chegou? E essa pergunta você pode fazer para você mesmo. Será que esse problema que está diante de você não é uma oportunidade para que você possa vencer? Será que ele não é um trampolim para você chegar no alto? O problema é que às vezes você tenta lutar com a força do seu braço, quando você deveria colocar Deus na frente. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 41, dá-se ali a luta de Davi contra o gigante Golias, né? Aí no versículo 41 do capítulo 17, diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia na frente dele. Não, não apenas tinha o gigante, mas o gigante ele tinha um escudeiro na frente dele. O gigante, além dele ser gigante, ele tinha algo na frente dele para protegê-lo. Tem um ditado que diz que quando o diabo não vem, ele manda o secretário, né? Às vezes você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, ou tem um gigante diante de você, e aparece alguém na frente desse problema para dizer que você não vai chegar lá, para dizer que você não vai conseguir vencer, para dizer que esse problema não vai cair por terra. São os escudeiros. O gigante, além dele ser gigante, ele tinha um escudeiro na frente dele para proteger ele do inimigo. Ou seja, às vezes não basta você ter o gigante e o problema na sua frente, sempre tem alguém dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Aí no versículo 42 diz assim: olhando o filisteu, ou seja, o gigante, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Aí no versículo 43 diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele quando colocou Deus na frente,
ele já sabia que a vitória seria certa. E talvez você me ouve através desse vídeo e você tem um gigante na sua frente. Você tem um problema na sua frente. Talvez o gigante problema que você tem seja na saúde, na sua família, no seu casamento, talvez consigo mesmo, no seu emocional. Saiba de uma coisa: quando você colocar Deus na frente da mesma forma que Davi colocou, não tem gigante que vença você. E tem um detalhe nessa história muito importante. O Davi, ele teve coragem para enfrentar o gigante. Talvez o que falta em você é coragem para encarar esse problema. O povo naquela época estava se escondendo do problema, estava se escondendo do gigante. Ninguém conseguia vencer o gigante porque ninguém tinha coragem para enfrentar ele. Mas quando Davi, ele apareceu com a coragem, aquele gigante, na verdade, foi a oportunidade para que Davi chegasse onde ele queria. Até porque, se você ler direito toda a história, você vai ver que o rei tinha prometido a sua filha como esposa e também tinha prometido que a família da pessoa a qual vencesse o gigante, ela seria isenta dos impostos. Ou seja, ele seria beneficiado quando ele encarasse o problema. E ele não pensou duas vezes. Naquele momento ele encarou o problema de frente, ele não se escondeu. Só que ele colocou Deus na frente. Quando você tem Deus na sua frente, você não teme o gigante, você não se esconde do gigante, você encara ele. E se hoje você não se amedrontar desse problema, se hoje você encarar esse gigante e colocar Deus na frente, ele cai por terra. E esse gigante, esse problema, na verdade, ele será para você a oportunidade para você chegar no seu objetivo. Pense nisso. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo, gostaria que também você se inscrevesse no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter essa palavra de motivação. Pense nisso. Até lá.